Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando o ensejo que os irmãos encontram-se em pé, quero convidá-los a meditarem em um texto da palavra de Deus e, para tanto, quero convidá-los a fazerem menção comigo do que está escrito no capítulo de número 3 da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3, 2 versos para a nossa meditação nesta noite. Enquanto os irmãos procuram com alegria o texto ora sugerido, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar convosco nesta noite. Louvar a Deus pela vida deste grande homem de Deus, pastor Dilmo dos Santos, obreiro em quem nós temos procurado espelhar o nosso ministério. Eu estou muito honrado em estar aqui nesta noite para convosco se alegrar na presença do nosso Deus. Eu trago comigo a saudação, pastor Dilmo, do pastor Márcio Verguiniano, que me pediu para transmitir a paz do Senhor ao senhor, à igreja, aos seus cuidados, e dizer ao senhor que nós também em Osasco estamos imbuídos neste projeto. E eu me lembro daquela declaração que está inserida lá no verso 28 do capítulo 22 de Jó, que diz assim: determinando tu algum negócio, te irás firmes, e a luz brilhará no teu caminho. Esse projeto não é só seu, esse projeto é nosso lá em Osasco, e nós estamos firmes porque acreditamos na sua vitória, porque a sua vitória e a nossa vitória é a vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus possa abençoá-lo. Eu quero, cumprimentando o pastor Dilmo, cumprimentar todos os meus colegas do Santo Ministério, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amados, deixe-me partilhar convosco esta palavra. Eu prometo não ser cansativo em função da exiguidade do tempo, mas quero fazer aqui menção de 2 versos do capítulo de número 3, que é o verso 13 e o verso 14. Diz assim o texto bíblico: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora eu quero que você, por favor, feche a sua Bíblia, e você vai olhar para o irmão que está do seu lado e vai dizer para ele assim: irmão, ainda não é hora. Continue caminhando, porque Deus vai honrar a sua fé. Isso aqui não é decoreba de pregador, isso aqui é uma palavra profética. Então você vai dizer ao seu irmão: irmão, ainda não é hora. Continue caminhando, porque Deus vai honrar a sua fé. Se você acredita nisso, eu quero que você dê um abraço fraternal no seu irmão e diga assim para ele: Deus está conosco e nós vamos alcançar a nossa vitória. Aleluia. Você pode tomar assento, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus nesta noite. Meus amados irmãos, nós vivemos um tempo de mudanças. Segundo alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, alguns teólogos, 3 são as características que nos levam a acreditar que nós estamos atravessando esta mudança. E mudança essa marcada pela globalização. A primeira é que nós vivemos em um mundo da velocidade. Observem comigo que as coisas mudam, e mudam numa rapidez incrível. Por exemplo, a informática, ela pode ser um alicerce do que nós estamos dizendo. Os computadores hoje estão sempre se superando. A exemplo do que nós estamos falando nesta noite, é muito comum nós vermos isto, a superação do mundo da informática. Essas novidades chegam diariamente no mercado, e de repente elas são substituídas de uma forma muito rápida. Um outro exemplo prático de que nós estamos vivendo um mundo de mudança é o surgimento quase que acentuado dos estabelecimentos 24 horas. Eles se multiplicam numa tentativa de suprir
a necessidade daqueles que consomem, porque o consumo é muito grande, as coisas se movem numa dinâmica muito complexa, e para tanto, para atender esta demanda, surgem em todos os momentos, em todos os instantes, em todos os lugares e estabelecimentos que tentem suprir esta pressa daqueles que consomem, aquele consumidor que precisa ser atendido com objetividade. Uma segunda característica deste momento de mudança é que nós também vivemos um mundo marcado pelo lixo. E ora, isso aí é lógico e é objetivo, porque justamente o lixo é uma consequência da velocidade com que as coisas se desenvolvem. À medida em que as coisas se desenvolvem, as coisas começam a se tornar obsoletas. E pouco a pouco nós vamos vendo as coisas sendo substituídas. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós perguntamos por que destas coisas. Por exemplo, é muito comum hoje nós vermos profissionais maduros sendo descartados por outros mais jovens. Ideologias, moda, costume, tendência, tudo acaba no lixo, substituído justamente pela novidade do nosso tempo. Mais uma terceira característica que nos fazem acreditar que estamos vivendo um mundo de mudança é o tempo que nós estamos vivendo, que está sendo marcado pela quebra dos vínculos. Enquanto na modernidade os vínculos eram duráveis, os relacionamentos perduravam, hoje no nosso tempo os relacionamentos são descartáveis. As pessoas não têm mais afeto, não têm mais amor, elas são movidas pelo interesse, pelo interesse pessoal e por aquilo que eventualmente podem obter de vantagem em detrimento do seu próximo. Mas é justamente com esta visão bíblica, meus amados irmãos, que eu quero nesta noite trazer a vocês alguns aspectos das declarações deixadas por Paulo no capítulo 3 da carta que escreve aos Filipenses. Eu penso comigo, da forma com que Paulo escreve, eu tenho a sensação que Paulo parece que já estava vivendo nos nossos dias. Tamanha é a propriedade com que ele se dirige à igreja de Jesus. E é interessante que no verso 13 e 14 da carta que ele escreve aos Filipenses, ele nos deixa aqui uma lição maravilhosa, de que nós não devemos estar preocupados com aquilo que está à nossa volta. Nós não podemos estar embaraçados com aquilo que está à nossa volta. Aliás, é ele mesmo quem diz que o soldado que milita, este não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Mas nesse texto em especial, Paulo vem quebrar aqui alguns paradigmas. Ele vem nos mostrar que a vida cristã é uma vida de constância, é uma vida de determinação, é uma vida de desejo de vencer na vida espiritual. Aquele que milita, aquele que acredita em Deus, ele não pode estar preso a picuinhas, ele não pode estar preso a problemas, ele não pode ficar preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, porque na visão espiritual, o nosso desejo, o nosso coração, o nosso sentimento deve estar na pátria celestial, que Jesus nos tem preparado, que Jesus nos tem prometido. E é tão verdade que o próprio Jesus, segundo João declara lá no capítulo 14, palavras do apóstolo transcrito, João transcreve as palavras de Jesus no capítulo 14, Jesus afirma de forma explícita: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se perturbem no vosso coração, não tenham ansiedade no vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou e vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Nós temos esta garantia de que Jesus foi para a glória celestial, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja, e nós somos a igreja de Jesus. Nós vamos fazer parte das moradas do Senhor, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas na verdade, meus amados irmãos, Paulo agora no verso
verso de número 13 do capítulo 3, ele começa dizendo de uma forma muito singular, muito própria dele: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na verdade, o que Paulo tenta nos mostrar aqui, meus amados irmãos, é que a vida cristã, ela não é uma vida de perfeição contínua. Todos nós que aqui estamos, em algum momento da nossa trajetória, em algum momento da nossa história, fomos confrontados por alguma adversidade. Quem será que errou? Será que Deus errou em permitir que passássemos por determinadas situações que não estavam catalogadas na nossa mente e no nosso coração, e para tanto e para isso não nos preparamos? Será que Deus errou em permitir que nos frustrássemos diante de um propósito que havíamos idealizado em nosso coração, e ao pensarmos que haveríamos de conquistar, fomos surpreendidos pela adversidade que nos tolheu este sentimento de vitória e nos deixou à mercê da insegurança? Será que Deus nos abandonou? Ou será que Deus nos abandona quando nós nos dedicamos de corpo, alma e espírito para louvar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor, mas num determinado momento da nossa história nós somos confrontados por algo que não esperávamos que viesse a acontecer? Na verdade, Paulo vem quebrar este paradigma de que a vida cristã é uma vida de sucesso absoluto. Paulo tenta nos mostrar nesse texto bíblico que todos nós que aqui estamos sujeitos às intempéries da vida. Paulo fala principalmente àqueles membros, aqueles crentes que talvez estejam na igreja há 10, 20, 30 anos e que se auto-intitulam imperfeitos. Graças a Deus que aqui em Piracicaba não tem nas outras igrejas aí, mas tem lá fora algumas pessoas que num determinado momento da sua vida espiritual pensam que não precisam fazer mais nada, porque já alcançaram a perfeição, alcançaram de Deus a dádiva de entrar na cidade santa pelas portas. Mas não é isto que Paulo nos mostra no verso 13 e no verso 14. Paulo, de uma forma própria, peculiar dele, ele fala de uma forma própria aquilo que ele está vivendo, e de uma forma incisiva, autêntica, de uma forma própria, imperativa. Ele diz: meus irmãos, eu não julgo que já haja alcançado alguma coisa. Ou seja, Paulo reconhece a fragilidade humana. Paulo reconhece que na trajetória espiritual nós temos altos e baixos na nossa vida. Vão existir dias que as coisas vão acontecer como nós planejamos. Vão existir dias que nós vamos levantar pela manhã e vamos dizer assim: este é o dia que o Senhor fez para me abençoar. Mas vai acontecer que, meu amado irmão, você vai levantar num determinado dia da sua vida, e quando você abrir a porta, o céu vai estar escuro, as coisas não vão ocorrer como você planejou. E é neste momento que você precisa se lembrar que Deus é Senhor da sua vida, que Deus está com você nos momentos bons, mas Ele vai estar com você nos momentos de tribulação. É por isso que nesta noite eu quero lhe dizer: não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, porque Deus tem propósito de vitória para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Veja, meus amados irmãos, eu não julgo que já haja alcançado alguma coisa, mas uma coisa faço. Paulo se auto-intitulou o apóstolo dos gentios, e ele tinha autoridade espiritual para fazer isto. Paulo havia conseguido alcançar uma maturidade que muitas das vezes falta a nós como crentes, como servos do Senhor. Paulo começou a entender na sua trajetória que existem momentos dos nossos altos e baixos, que nós precisamos aprender a deixar determinadas coisas que não aconteceram como nós desejávamos de lado e continuarmos prosseguindo. Gente, não adianta nós ficarmos lamentando se não
deu certo hoje, ergue a tua cabeça, glorifica o nome do teu Senhor, porque amanhã é outro dia. Deus vai fazer você cantar o hino da vitória. Este culto é um culto especial, é um culto solene de ceia, não só para relembrarmos a morte de Cristo, mas também para fazer um autoexame da nossa vida. Talvez eu esteja falando aqui algumas pessoas que entraram por essas portas e já estão dizendo: eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. Mas meu irmão, eu estou aqui na qualidade de profeta de Deus para dizer para você que ainda não é tempo de parar. Você precisa continuar prosseguindo, porque Deus está contigo e vai te dar vitória para a glória do nome de Jesus. Escute isto. A Bíblia nos conta, está lá em Lucas capítulo 9, verso 33 a seguir, que Jesus, depois de um extenso dia de trabalho, ele chama 3 dos seus discípulos, aqueles discípulos amados, os discípulos companheiros, a saber, Pedro, Tiago e João. E Jesus os convida para subirem com ele junto ao monte. E lá em cima no monte, diz a Bíblia, que Jesus se transfigurou. Mas naquele momento da transfiguração, um sono pesado bateu sobre os discípulos que estavam com Jesus. Mas a Bíblia informa que, já ao final, Pedro se acorda assim, meio sem entender o que estava acontecendo, e o texto é enfático quando diz que quando Pedro olhou, Pedro viu Jesus transformado, transfigurado, conversando com 2 personagens, a saber, Moisés e Elias. Aliás, os teólogos falam que este processo é chamado processo de teofania. Um ser espiritual toma forma corpórea e fala com o homem. Jesus naquela ocasião era tanto Deus como também homem. A Bíblia diz que Pedro ficou maravilhado quando ele viu aquela transfiguração, e Pedro se alegrou no seu coração. E quando terminou todo este processo, eu estou sendo bem objetivo, diz a Bíblia que Pedro chamou Jesus de canto e falou assim: Jesus, deixa que nós façamos aqui uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, Pedro estava dizendo: aqui está tão bom, nós podemos ficar por aqui mesmo, nós não precisamos descer. Mas Jesus tinha um objetivo a traçar. Jesus precisava descer, porque Jesus precisava pregar o Evangelho. Jesus precisava descer do monte, porque lá não era o lugar de Jesus. E muitas das vezes nós nos comportamos como Pedro. As coisas estão bem e nós não queremos sair da onde nós estamos, mas nós precisamos criar maturidade espiritual para entender que ainda não é hora de ficar no monte. Meu irmão, vai ter momento que você vai ter que descer do monte e enfrentar a tempestade lá, mas quando você descer do monte, você precisa saber que Deus está contigo, você não está sozinho e não vai ficar envergonhado. Agora dá uma olhada para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: continue caminhando, porque Deus vai honrar a tua fé. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Veja que o Salmo 23, verso 4 diz assim, o próprio Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Portanto, a primeira lição que nós extraímos deste texto é que na vida espiritual nós precisamos aprender a enfrentar os altos e baixos. Tem alto e baixo, tem luta, tem dificuldade, mas tem vitória. Tem altos e baixos, tem problema, tem adversidade, tem tempestade, tem tsunami, mas vai chegar um momento que Deus vai te colocar lá no monte, meu irmão, e você vai se alegrar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, agora no capítulo 4, verso 4, ele diz assim, que o crente verdadeiro, o crente autêntico, ele não se deixa prender por essas adversidades, e ele expressa a seguinte declaração: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, ou regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre. Meu irmão, te alegra no Senhor. Pastor, mas eu estou na prova, eu estou na luta. Mas é na prova que Deus vai te honrar, é na adversidade que Deus vai glorificar o nome de Jesus na tua vida. Se você crê nisso, adore o nome do Senhor nesta noite. Uma segunda lição deixada por Paulo: eu não julgo que haja alcançado alguma coisa, ou não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam e avançando para as que estão diante de mim. Segunda lição: amados, nós precisamos aprender a nos gloriar em todas as situações.
Nós precisamos aprender a nos alegrar em todas as situações. No verso 7 do capítulo 3, você vai encontrar Paulo dizendo assim: mas o que para mim era lucro, considerei perda por amor a Cristo. A vida espiritual, ela pressupõe uma vida de autodependência de Deus. Ninguém que diz servir a Deus de coração sincero pode estar preocupado com aquilo que está lá fora. O próprio Jesus, no verso 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 18, ele diz que as adversidades deste momento presente, as tribulações deste momento presente, as lutas deste momento presente, os tsunamis deste momento presente não são para serem comparados com a glória que nos há de ser revelada naquele dia. Ei, meu irmão, você precisa, como eu, aprender a enfrentar a luta e acreditar que no meio da luta Deus vai trazer a vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas na verdade, quando nós aprendemos a glorificar Cristo em todas as situações, nós aprendemos a amadurecer, e nós só somos capazes de amadurecer a partir do momento que nós conseguimos permitir que Deus fale através da adversidade conosco. Muitas das vezes nós precisamos fazer o que as grandes magazines, os grandes hipermercados fazem todo final de ano. Nós precisamos parar e precisamos refletir. Precisamos fazer um balanço da nossa vida. Pense que hoje, daqui a pouco, nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. E existem inúmeros motivos para que nós, nesta noite, façamos uma verificação introspectiva de como estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Por favor, meus irmãos, não pense que Deus está preocupado com o exterior, porque Deus não está preocupado com isto. Deus quer que você o sirva, e o sirva com alegria de corpo, de alma e de espírito. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, ele faz um pedido imperativo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Mas no verso de número 2, ele nos chama a este sentimento, a esta auto-revisão introspectiva, a este balanço. No verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, meu amado irmão, nós precisamos aprender a nos alegrar na esperança, sermos firmes na tribulação e perseverarmos na oração, porque é nela que Deus nos dará a vitória. Amado, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor nesta noite, porque Ele vai te dar vitória para a glória do nome de Jesus. É isso que diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Primeiro, precisamos entender que tem alto e tem baixo. Ninguém é perfeito aqui. Todos nós estamos debaixo da mesma graça, debaixo do mesmo poder, com o mesmo sentimento. Então aprendamos que se tem dificuldade hoje, amanhã é outro dia. Se tem luta hoje, amanhã é outro dia, amanhã é outra história. Aprenda a viver todos os momentos da sua vida. E se você tiver que perder por amor a Cristo, perca com alegria, porque perder com Cristo é certeza de vitória na vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Seguindo este raciocínio, Paulo agora nos fala de uma forma muito própria, quando ele nos expressa no verso 14: prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Aqui eu abro um parênteses.
e penso comigo todos os dias, como nós estamos prosseguindo? Será que nós estamos prosseguindo dentro daquilo que Deus planejou para nós? Meu amado, Jesus está voltando. Eu não quero sensibilizar ninguém aqui com um discurso retórico, porque não preciso disso. Trabalho há mais de 20 anos com Jesus e nunca fiquei envergonhado. Mas nesta noite eu tomo a liberdade na unção do Espírito de Deus, a pedir que você confronte você mesmo e pergunte a você: como é que você está prosseguindo? Paulo nos faz refletir que prosseguir para o alvo é não deixar, meu irmão, que nada nesta vida seja mais importante do que o teu Jesus. Eu gostaria que, com muita humildade, com a aquiescência do pastor da igreja, que você olhasse para o irmão que está do seu lado, e se você puder segurar a mão direita dele, você vai dizer assim para ele: meu irmão, Deus está conosco. Diga para ele: Deus está conosco. Descansa o teu coração, porque Deus está conosco. Ei, meu amado irmão, receba esta palavra profética no teu coração nesta noite. Se você tem prosseguido o teu caminho com sinceridade, fique tranquilo, porque você não vai ficar envergonhado. Deus vai trabalhar na tua fé. É na tua fé que o milagre vai acontecer, é por intermédio da tua fé. Aleluia! Aí o escritor aos Hebreus vem lá no capítulo 10, verso 23 e diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Não, mas escute isto. Aí ele vai lá agora no capítulo 10, no verso 38 e diz assim: olha, tem uma coisa, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Mas aí não fica mais aí, meus irmãos. Aí nós vamos lá para o capítulo 11, no verso 1, o escritor aos Hebreus diz assim: que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, é a prova daquilo que não se pode ver. Esse mesmo escritor aos Hebreus, agora no verso 6 do capítulo 11, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Diga aí para o teu irmão: sem fé é impossível agradar a Deus. E ele justifica o que está dizendo, e ele continua dizendo: por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus, em primeiro lugar, creia que Deus existe. Meu irmão, crer que Deus existe está muito além desta fé raquítica que muitas das vezes nós expressamos. Crer que Deus existe é acreditar nele quando o vento sopra contrário, quando todos dizem que nós vamos ficar envergonhados, aí nós levantamos a nossa mão e declaramos: Senhor, eu creio que tu disse e que eu não ficarei envergonhado. Levante a tua mão nesta noite, porque se você tem fé, Deus vai honrar a tua fé. Uramanda calama shura manda ras. Ei, pastor Dirno, eu estou sentindo uma unção muito grande de Deus aqui nesta noite, para dizer a você que é tempo de mudança na vida da tua vida, na vida da tua família. Como nós estamos prosseguindo, crer que Deus existe, crer que Deus existe. É muito fácil dizer que eu creio que Deus existe quando a coisa acontece como eu quero. Quando eu chego na segunda-feira, eu passo o cartãozão lá, é 0000000. Oh, glória! Agora, crer que Deus existe quando as coisas fogem ao meu controle.
Crer que Deus existe quando os inimigos estão dizendo que eu vou ficar envergonhado. Crer que Deus existe quando aqueles dizem para mim, eu quero ver onde está o seu Deus, como falaram para Davi lá no Salmo 42, aonde está o teu Deus? É agora que eu quero ver se Deus existe mesmo. Mas aí eu me lembro, meu amado irmão, eu me lembro, minha amada irmã, do que diz Isaías no capítulo 64, no verso de número 4, desde a antiguidade não se ouviu, nem ainda com os olhos se viu, nem tampouco com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalhe a favor daqueles que nele esperam. Agora com fé levante a tua mão comigo e diga: Deus está trabalhando para glorificar o nome de Jesus na minha vida. Uramanda kalamashura manda. Verso 19, capítulo 23 de Números. Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, falaria e não confirmaria. Como estamos prosseguindo, Isaías, ele tenta mensurar isto no capítulo 40, no verso 31, ele diz para aqueles que estão prosseguindo, mas os que esperam no Senhor, isto aqui é profético, levante a tua mão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Deixa o Espírito Santo renovar as tuas forças nesta noite, que ao tomar parte do pão e do sangue de Jesus, que o Espírito Santo te encha de vigor nesta noite. Diz o profeta: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você pode glorificar o teu Deus nesta noite, faça isso. Uribi andarabasuri bicandarabasura mandará, erebi alabasubi calamassura mandá. Iribi calama suribi andarabas. Como nós estamos prosseguindo, eu não julgo que haja alcançado alguma coisa, eu não julgo que haja alcançado nada. Se alguém está pensando que eu sou super crente, está enganado. Eu não julgo nada disso, mas eu aprendi a dar a volta por cima. Eu aprendi a enfrentar a dificuldade de frente. Eu aprendi a deixar o que ficou para trás lá para trás. Pare de viver do passado. Pare de ser saudosista. Olhe para o Senhor, autor e consumador da tua fé. Aleluia. Você pode adorar o nome de Jesus nesta noite. Diga aí ao irmão que está do seu lado: Deus está conosco. Não é tempo de parar, meu irmão, não é tempo de desistir, não é tempo. Prossiga para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ser achado nele. Como eu estou prosseguindo? Prosseguir para o alvo é aprender a viver em Cristo. Você quer ter uma vida de sucesso? Permita que Cristo viva em você. Você precisa se esconder nele. Como eu adoro os Salmos, em especial o 91, porque no verso 2 ele diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Olhando para ele, eu vou para o Salmo 121, e lá o salmista diz assim: eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Olhando para o Salmo 21, eu me lembro do Salmo 124, porque lá o salmista expressa o cuidado de Deus. Ele diz assim: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Mas no Salmo 125 ele diz assim: mas os que confiam no Senhor, estes são comparados aos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você está arraigado em Cristo, pode continuar prosseguindo, porque Deus vai te dar vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, para terminar, para prosseguirmos, para continuarmos prosseguindo com uma trajetória de sucesso, nós não só precisamos aprender que a vida é feita de altos e baixos, nós não podemos esquecer que precisamos aprender a glorificar Cristo em todas as situações. Nós também precisamos fazer uma visão, fazer um exame introspectivo de como nós estamos prosseguindo. Mas por fim, nós precisamos aprender que no monte não é o nosso lugar. Não é ainda. Lucas no capítulo 24, a partir do verso 50, diz que Jesus, depois de ter se apresentado aos seus discípulos, ele agora se dirige ao Monte das Oliveiras. E lá na presença dos seus discípulos e de mais uma multidão, ele se despede de todos e promete voltar, mas dá uma ordem imperativa à igreja: ide, batizai em todas as nações, pregai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz, o capítulo 52, o versículo 52, se não me falha a memória, do capítulo 24 de Lucas, diz que quando Jesus foi ascenso aos céus, os discípulos cheios de alegria, desceram do monte e foram para Jerusalém, ou seja, continuaram a sua caminhada, porque acreditavam que Jesus haveria de voltar. Receba nesta noite esta palavra de Deus no seu coração. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar, não é tempo de se preocupar, é tempo de olhar para o teu Senhor e acreditar que Ele está contigo e vai te dar vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você puder aplaudir o teu Deus nesta noite, faça isso agora, porque enquanto você aplaude o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo sopra ânimo no teu coração para que você continue caminhando até o dia glorioso de Jesus. Que Deus abençoe.